Para mim é uma honra, satisfação tê-los aqui. Novo quadro nessa rede social, falando sobre depressão e ansiedade. Eu vou estar falando porque eu escolhi esses temas e eu vou estar escrevendo aqui qual o tema dessa noite. E aí eu já vou pedir para você compartilhar essa live, que é um assunto de relevância. Pode ser muito útil para pessoas que você conhece, que talvez esteja passando por depressão, e quem sabe até você ajudar de alguma forma essa pessoa, seja compartilhando, seja falando o conteúdo. E eu já vou pedir para você compartilhar essa live. Porque eu escolhi, o tema sobre depressão e ansiedade. Na verdade é o quadro, tem esse nome de depressão e ansiedade. Noélia, seja bem-vinda. Para realmente, são duas situações que na pandemia eles tiveram um aumento muito grande. Existiram gatilhos, na pandemia que realmente elevou essas duas, duas instâncias, depressão e ansiedade. E hoje eu vou estar falando, explicando um pouco mais. O tema é: depressão tem cura? Uma dúvida de muitos. Saiba o que é, como tratar e onde pedir ajuda. Muitas vezes a gente tem questões, problemas, e a gente não sabe a quem recorrer. Então, a partir disso, quanto mais informações, mais consciência, isso é bom para você e é bom para as pessoas ao seu redor. Então, dentro desse tema, depressão tem cura, você sabe o que é depressão e como tratar, quais são os principais sintomas e aonde pedir ajuda. Então, hoje, nessa live, na verdade, no geral, existe muito pouco ou quase nada sobre esse assunto, e muitos têm dificuldade de entender sobre esse assunto. Então, eu estou aqui para justamente poder clarear mais ainda esse assunto. Eu já vou pedir para você compartilhar e curtir essa live. Luiz, seja bem-vinda. Então, mas antes de tudo, é preciso a gente entender, antes de começar de fato a live, é melhor a gente entender o que é a depressão. Então, a depressão é um transtorno mental causado, entre outros fatores, por uma instabilidade química no nosso organismo. Isso tem relação com a falta ou desequilíbrio do neurotransmissores no corpo, como noradrenalina e a serotonina, como exemplo. A serotonina é o hormônio do bem-estar. Então, quando se fala de depressão, um dos elementos importantes é o exercício físico, aonde eu vou retomar essa parte para que você entenda por que é tão importante. Nós somos uma farmácia ambulante. Muito de nós não sabemos disso. Tudo que a gente precisa, a gente tem. Só que a gente precisa uma maneira correta de produzir essa química que já está aí. Então, se você não sabe, você vai acabar buscando fora, tipo remédio e outros tipos de fontes para você ter essa fonte de neurotransmissores. Então, a regulação dessa substância é feita pela genética da pessoa, pelo ambiente onde ela vive. Então, entenda que o ambiente onde a pessoa vive, ela também
faz ela produzir mais ou menos esses neurotransmissores. Porque é um conjunto, né? Talvez até uma vivência que a pessoa tem pode desencadear, pode cessar a produção ou diminuir bastante a produção de um neurotransmissor. É capaz, uma experiência de vida, em um determinado momento, ela pode fazer isso, ela pode provocar isso. Então, em relação à genética, sabe-se que algumas pessoas estão mais predispostas a desenvolver um desequilíbrio dos hormônios responsável pela regulação do humor e sentimento de bem-estar. Sobre o ambiente, é importante saber que os diversos lugares e experiência que uma pessoa tem neles vão influenciar na produção e equilíbrio dessa substância. Isso significa que as emoções vividas, como estresse, pressão, né, serão um fator de risco de depressão. Você compreendeu essa parte, mas você pode estar se perguntando: como é que percebemos se há algo de errado nesse processo aí? Como saber se é depressão de fato o que você está sentindo ou alguém que você conhece? A princípio, o médico, né, um médico psiquiatra ou um psicólogo poderia dar o diagnóstico. Por isso é importante, né, a avaliação especializada a uma única forma de responder a pergunta: como saber se é depressão? De todo modo, vale estar, né, atento para alguns sinais que indicam um caso de depressão. Então, eu vou falar aqui alguns sinais para que você fique atento. Talvez, né, uma pessoa que você conheça ou até você que está assistindo essa live, né? Lembrando que essa live ela vai estar aqui no Instagram e ela também vai para o YouTube, tá? Eu fiz uma modificação em relação a... Eu criei esse quadro, né? Ele começando às 8h47. E o encontro de empreendedores, que era na segunda, nesse Instagram, ele foi para um outro Instagram. Ele está começando às 19h57. Tá? E junto a isso foi criado um novo canal do YouTube só com digital. Tá? Então acompanha lá também. Então eu vou te falar aqui quais são os sinais que uma pessoa pode estar com depressão. Quando alguém tem um sentimento de tristeza muito profundo, que não passa e nem sempre tem um motivo. Outro aspecto é demonstração de falta de interesse em atividades que geralmente, Gabi, seja bem-vinda, que geralmente ela gosta. Ela gostava em fazer e aí, a partir daquele momento ou períodos, ela deixa de ter interesse naquilo que ela gostava de fazer. Outro aspecto é pouca ou nenhuma motivação para fazer tarefas da sua rotina e incapacidade de tomar atitudes. Então, geralmente uma pessoa com depressão, ela está apática a tudo. Apática a uma conversa, apática ao que está acontecendo ao seu redor. Então ela tem vontade de ficar, ela tem uma tendência a querer ficar mais isolada. E eu vou estar falando mais sobre esses pontos mais à frente. Quem pode ter depressão? A depressão pode afetar todos os tipos de pessoas. Essa doença atinge cerca de 350 milhões de pessoas no mundo, apresentando quadros que mudam de intensidade e duração. Preste bem atenção a essas duas coisas: intensidade e duração. Então, isso é que vai determinar o quanto de depressão ou depressão, que eu vou estar levantando a questão aqui, a diferença entre tristeza e depressão também. Segundo o Ministério da Saúde, a depressão é um transtorno mental que afeta a saúde de modo grave. É considerada uma doença sendo muito presente na população, aparecendo em torno de 15,5% dos brasileiros no decorrer da vida. O período mais comum do surgimento da depressão é o final dos 30 anos. Mas isso não é regra,
porque ela pode aparecer em qualquer idade. Alguns estudos comprovam a predominância de até 20% nas mulheres e 12% nos homens durante a vida. Logo percebemos que a doença aparece em qualquer idade, gênero, de pessoas, de cores, classes sociais, por isso devemos estar alertas. Então, porque ela pode afetar qualquer pessoa, e é fundamental procurar a ajuda de profissionais e fazer o tratamento o quanto antes. Como eu falei, eu vou estar falando da diferença entre tristeza e a depressão. Não sei se você parou para pensar ou então você teve dúvida, né? Porque assim, você pode estar num momento de tristeza, mas você não necessariamente você está deprimida. Então assim, infelizmente, é comum as pessoas acharem que a depressão é aquela tristeza que todos nós já sentimos em algum momento da vida e que geralmente acontece por causa de um motivo, né? Pode ser, um exemplo, uma demissão no emprego, no trabalho, amores não correspondidos, a perda de alguém querida, problemas familiares, dificuldades financeiras. Então são situações que ela naturalmente nos deixa tristes. Então, aí o que é que vai determinar de uma tristeza para uma depressão? A intensidade e a duração. Tem gente que perdeu uma pessoa querida e já tem o quê? 1 ano, 2 anos nesse processo a gente vai chamar de processo de luto, e ela não retomou a vida dela. Então, um quadro como esse, um exemplo como eu estou falando, isso provavelmente, certamente, ela está em um quadro de depressão. Porque existe um luto, existe um processo, até o luto ele tem etapas, mas ele também, né, qual é a ideia? A pessoa retomar a vida dela, o hábito dela, né? Não quer dizer que ela vai deixar de estar triste, mas isso aumenta a possibilidade que ela retorne à rotina dela. Então, o que é importante, né? A verdade é que ela é bem diferente disso, que a questão da depressão é diferente disso, ou a tristeza. Precisamos sempre lembrar que a tristeza não é a mesma coisa que a depressão. A tristeza é um sentimento comum do ser humano. E a depressão é um transtorno, ou seja, ela tem uma repercussão e por causa dessa duração e dessa intensidade ela causa prejuízos. Como eu falei, ela pode, a tendência dela é isolar o indivíduo. A pessoa ela tende a ficar mais sozinho ou sozinha. Então isso traz prejuízo, não teve vontade de sair e uma série de coisas também. Aí a pergunta que não quer calar: depressão tem cura? O que você acha? Você que está assistindo, coloca aqui nos comentários o que passou pela sua mente, né? Depressão tem cura? Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, coloca aqui abaixo, deixa nos seus comentários o que você acha, se tem cura. E essa é uma pergunta muito comum, que merece uma explicação mais completa, né? E aí eu vou trazer um trecho de uma entrevista com o Dr. Michel Hadi, né? Que ele esclarece, eu achei pertinente trazer aqui para vocês essa passagem dessa entrevista, para que vocês tenham uma visão, né, a mais desse processo. Então ele fala o seguinte: quando estamos falando de episódio depressivo, a resposta é sim. Ou seja, a depressão tem cura sim. A pessoa pode ter remissão dos sintomas depressivos e nunca mais voltar a apresentá-los. Remissão quer dizer o quê? A extinção daqueles sintomas. E uma das coisas que mais se fala hoje em dia é chamada de recuperação funcional. Ou seja, não apenas o alívio,
do sintoma, como também o indivíduo retorne plenamente à funcionalidade anterior ao episódio depressivo. Mas é importante destacar que a pessoa teve um episódio depressivo tem um risco maior para recorrência dos sintomas depressivos no futuro. Então, se alguém teve um episódio de depressão, e dependendo como ela trate isso hoje, ela pode ter uma recaída, uma recorrência. Isso significa que quando há o tratamento adequado, os sintomas podem até mesmo sumir completamente. Vale lembrar que isso só acontece se o tratamento for feito com orientação médica de um psiquiatra e também orientação psicológica. Por isso é muito importante fazer o tratamento, buscar ajuda, permanecer essa manutenção durante o tempo necessário, que vai variar de pessoa para pessoa. Não dá para dizer um tempo específico para cada um. Assim, a diminuição dos sintomas depressivos acontecerá com sucesso. Logo, é importante saber como tratar e onde pedir ajuda. Afinal, quando esses sentimentos e pensamentos negativos diminuem, a vida fica mais leve e produtiva. Então, será possível experimentar uma sensação muito parecida com a cura da depressão. Então, assim, aí uma pergunta também que as pessoas se fazem muito. Quais são os sintomas da depressão? Então, eu vou estar listando aqui os principais sintomas da depressão. No entanto, é importante lembrar que podem existir outros, né, pois vai depender do tipo e da gravidade da depressão. Nessa live de hoje, eu vou estar trazendo aqui características mais comuns e aquela que apresento, né, são apresentadas na maioria dos quadros depressivos e são mais visíveis. Então, os principais sintomas da depressão é humor depressivo, sensação de tristeza, autodesvalorização e sentimento de culpa. A pessoa acredita que perdeu a capacidade de sentir prazer e alegria. Então, esse sentir culpa é geralmente, né, algo do passado, né? Eu até falei na live anterior que a ansiedade, o foco é no futuro. O medo desse futuro que vai acontecer. A depressão é o que já aconteceu. Então o indivíduo ele fica ali remoendo aquilo. Tem sentimento de culpa, tem muita raiva. Né? A depressão também pode ser dita de outra forma. É uma pessoa que tem muita raiva e essa raiva só que voltada para dentro. Pode haver a sensação que é um peso para os outros, vontade de ficar sozinha quase o tempo todo, também costuma ser comum. A pessoa vê o mundo e o futuro de forma negativa e percebe a dificuldade como algo insuperável. Retardo motor, em que sentido? Falta de energia, sentimento de muita preguiça e de bastante cansaço, lentidão no pensamento, falta de concentração, de memória, de vontade e de iniciativa pode indicar um quadro depressivo. Insônia apresenta dificuldade para manter o sono e acorda muito cedo, né, desse sono, dessa insônia. Sonolência excessiva, a pessoa sente muito sono com bastante frequência e mais associada à depressão atípica. Apetite diminui bastante ou aumenta muito. Este também mais associado à depressão atípica. E redução do interesse sexual e também dores e outros sintomas físicos como mal-estar, cansaço, dor no peito, aceleração cardíaca, produção de muito suor. Então são alguns sintomas que a gente precisa estar atento, né? Você que conhece alguém, se ela está passando por isso, se você observar isso, é bom você, né, de alguma forma poder ajudá-lo ou ajudá-la. Quais são os possíveis tratamentos para a depressão? Como vimos, algumas pessoas que têm um episódio depressivo recuperam-se completamente, mas isso só acontece quando o tratamento é adequado. O objetivo é sempre o mesmo,
fazer o controle dos neurotransmissores para promover mais qualidade de vida. Eu vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, porque é um assunto de extrema relevância e dessa forma você vai mostrar para o Instagram que realmente é um conteúdo de relevância, tá? Compartilha para um amigo, compartilha, né, para familiares, para você, pessoas que você gosta que tá passando por isso, vai ser de muita riqueza para essa pessoa. Então, assim, a busca pela cura da depressão pode levar as pessoas a procurar os mais diversos tipos de ajuda. Entretanto, isso faz com que muitas delas caiam em curas falsas, por isso a orientação de profissional é indispensável. Em primeiro lugar, busque um especialista, pois só ele pode direcionar corretamente. Um psiquiatra ou um psicólogo que você pode estar buscando. Tratamento pode ser feito somente com a psicoterapia ou associando a psicoterapia com acompanhamento psiquiátrico, ou seja, de base de medicamento. Quando o caso é muito grave, a pessoa fica impossibilitada quimicamente de sair de casa, de levantar da cama. Então, baseado nisso, é preciso realmente ter um medicamento para a pessoa reagir, o corpo da pessoa reagir. Depois que ela reage e começa a retomar algumas atividades, aí sim é possível, né, fazer o tratamento psicológico, manter esse tratamento psicológico para que ela tenha uma melhora. Entretanto, isso vai depender do tratamento mais indicado para cada pessoa. Por isso, o médico escolhe o antidepressivo com base no tipo de depressão do seu paciente, em seu histórico clínico, né, pessoal, familiar, essa questão de depressão, casos de depressão graves, na família, isso vai pesar, né, nesse processo de cura, de direcionamento de tratamento, e também uma boa resposta do paciente dos diferentes tipos de antidepressivo. É importante destacar que muitos pacientes apresentam remissão total à sensação de cura com o tratamento antidepressivo. Por isso é fundamental que se faça o tratamento e mantenha durante o tempo determinado pelo seu médico, jamais fazendo interrupção por conta própria. Então eu vejo muita gente começou a se sentir bem, isso na clínica, tá? Ela larga o remédio, larga o que for, só que é um processo, né? É algo que precisa ser contínuo ali por um tempo. Não é o fato de você estar bem agora, você está bem porque você fez uma série de coisas ali até aquele momento, por isso você está colhendo fruto. Então, se você continuar cuidando, você vai colher frutos desses esforços lá na frente também. Então, é preciso ver isso de perto, antes de parar remédio, parar tratamento, para ver se de fato você está num bom momento para isso. Além disso, outros recursos podem ser usados junto ao tratamento escolhido, né, ajudando o paciente a perceber resultados melhores e mais rápidos. E nesse sentido, podemos contar com uma boa alimentação, é importante, bons hábitos no sono, exercício físico, eu falei. Quando a pessoa chega com depressão, exercício físico é fundamental. Práticas artísticas, né, nessa questão dessa expressão, importante também. Entretanto, é fundamental saber que nenhuma atividade complementar ou medicina alternativa exclui o tratamento indicado do profissional de psicologia ou psiquiatria. Então, essas outras opções podem colaborar, mas jamais substitui o tratamento psicológico ou medicamentoso quando necessário. Lembre-se, práticas para melhorar a qualidade de vida, o bem-estar, serve de ajuda e não de tratamento. E aí vem uma dúvida que muitas pessoas também têm. Como funciona a psicoterapia? A psicoterapia é um dos pilares da cura da depressão. Então, existem diferentes linhas de abordagem nessa área. Aquela a ser escolhida vai depender da personalidade do paciente, da confiança dele no terapeuta, dos sintomas apresentados, da gravidade da depressão. Então, portanto, primeiramente, o paciente deve sentir identificação com o terapeuta para se sentir seguro na conversa sobre os seus sintomas, medos, dores, emoções e dúvidas.
Por exemplo, um paciente que seja mais afetivo provavelmente vai se identificar, né, com um terapeuta que se apresenta de modo mais sensível e cuidadoso. Enquanto um mais racional poderá se identificar mais com um terapeuta de perfil mais formal e clínico. Então a escolha do terapeuta envolve mais diversas características do paciente. O tratamento psicológico ajuda o paciente a se observar e conhecer melhor a si mesmo e os outros gatilhos para o seu mal-estar. Com isso fica mais fácil de identificar os pensamentos, comportamentos problemáticos para que ele encontre novas formas de lidar com seus conflitos, melhorando a sua relação consigo e com os outros ao seu redor. A psicoterapia é indicada para depressivos leves, moderados e graves. Então, com a terapia, você tem a consciência. Quais são as situações, qual é a fala, qual é se é o fato de você estar sozinho, se é o fato de você estar com outras pessoas. Identificar pensamentos e comportamentos e atitudes é fundamental, né? E os gatilhos para que você identifique e tenha uma resposta, crie resposta ou estratégia para aquilo, para que não aconteça mais diante daquela situação. Então é por isso que a psicoterapia é tão importante, para te trazer consciência, te dar atuação perante aquilo. Então é importante que você tenha essa consciência. Já vou pedir para você compartilhar essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a essa live. Vamos à parte da medicação, que também muitas pessoas têm dúvida nessa parte. Em muitos casos a medicação será indispensável, uma vez que o reequilíbrio das substâncias químicas do cérebro depende disso. Então, se uma pessoa está muito debilitada, por exemplo, uma pessoa muito depressiva, não sai nem da cama, ela não sai nem de casa, talvez ela precise usar um medicamento para que ela retome as atividades do dia a dia dela. Então, existem diferentes tipos de fármacos psiquiátricos que podem ser administrados para a depressão, mais conhecido como antidepressivos, sendo que alguns deles também podem ser boas estratégias no tratamento da ansiedade, que eventualmente aparecerá junto com a depressão. Então, na live passada eu falei que a ansiedade, né, uma pessoa ansiosa, que ela começa a ter uma série de pensamentos, um exemplo de evitar sair de casa, pode levar a um estado de depressão. Então ela pode ter ansiedade e pode ter depressão. Como eu comentei anteriormente, a escolha será do médico, esse medicamento, que deverá avaliar o histórico clínico do paciente, a resposta dele a diferentes tipos de remédios e ainda há medicação psiquiátrica. Também vale a pena mencionar os antipsicóticos. Muito embora essa classe de medicamentos seja usada para tratar doenças como esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e entre outros. É importante destacar um paciente com depressão também pode ter outros transtornos emocionais e mentais, como comorbidade da sua condição. Ou seja, em outras palavras para que você entenda, a pessoa pode ter a depressão como uma consequência. Então, uma pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, ela tem uma variação de humor e por isso ela pode causar uma depressão. Esquizofrenia é a mesma coisa, ela pode ter uma depressão também. Tá? E quais atividades eu posso fazer para me sentir melhor da depressão? E você que está assistindo, né, passar para uma pessoa que está assim, o que você pode dizer e orientar essa pessoa? Podemos considerar diferentes práticas que, quando associado ao tratamento feito sobre orientação médica, podem ajudar muito. Dessa maneira, o primeiro é preciso lembrar que a depressão é um problema químico. Então, por isso que a primeira coisa que eu peço para o paciente começar a fazer é a atividade física. Porque a atividade física, a serotonina vai melhorar, vai baixar também o cortisol. Tem outros exercícios também que eu passo,
que vai estimular a testosterona e baixar o cortisol. Isso também vai ser muito bom nesse processo aí. Então, dentro disso, o paciente deve se envolver em atividades que estimulem o prazer para produzir substâncias necessárias. Então, eu vou estar listando aqui sugestões para ser algo, Lucas, seja bem-vindo, ser algo que seja junto com o tratamento da depressão. Então, o primeiro ponto que eu falei, atividade física. Então, você pode fazer aulas de dança, música, pintura. Segundo, meditação, né? Fazer aulas de yoga, prática de mindfulness, que é atenção plena. Então, vai ajudar bastante na depressão. Massagens e chás também, passiflora e camomila também vai ajudar na depressão. Exercício físico, pilates, alongamento, natação, musculação, caminhada, né? Caminhada, corrida, tudo isso é bom para você. E hábitos saudáveis, noite de sono com qualidade, né? Respeitando horários, em local confortável. Santo André, seja bem-vindo. E alimentação adequada, né? Dê preferência com orientação ao nutricionista. Por quê? A gente sabe, né, quem falava muito isso, né, se eu não me engano, é Hipócrates, se eu não me engano, falava sobre a questão do poder do alimento. O alimento ele tem substâncias que vão te ajudar nesse processo. Então, é importante. Então, onde pedir ajuda, né? É uma das perguntas que a gente pode ter. Todos aqueles que precisam de ajuda porque procuram a cura de depressão podem entrar em contato com os órgãos e instituições que eu vou indicar aqui nessa live. Então, se você ainda não procurou ajuda, faça isso o quanto antes. Não esqueça que a depressão tem tratamento e que você pode se sentir curado durante longos períodos e se tiver apoio. E isso vai lhe trazer uma diminuição bem significativa dos seus sintomas. Portanto, você vai buscar um psiquiatra e uma terapia que vale a pena. E aí eu vou trazer aqui uma rede de auxílio para quem tem depressão. Aonde você pode buscar ajuda, né? Isso são uma das formas. Os locais, né, que eu vou estar falando aqui é de acordo com a cidade e o estado que você more. Claro que além disso que eu vou estar citando aqui, existem os profissionais particulares e aqueles ligados ao plano de saúde. Então eu vou citar aqui, né, alguns, e aí se você tiver papel e caneta você vai anotando, e se você ou alguém que você conhece pode nesse primeiro momento buscar esses locais. Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, tá? Então, perto de você, da sua cidade, sempre tem um, né? Realiza o tratamento de atenção primária e atende nos ambulatórios especializados. Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, né? Pacientes em situação de emergência são atendidos no serviço de urgência e emergência dessa rede. Terceiro local, Centro de Valorização da Vida, CVV. Realiza apoio emocional a todas as pessoas que querem e precisam conversar. Pode ser por telefone, e-mail e chat. Atende 24 horas todos os dias. No número 188. Vou repetir. 188. Michele, seja bem-vinda. Então, se você ligar para esse número, é o Centro de Valorização da Vida. Então você vai ter alguém que converse com você, que te apoie, né, te oriente, dê esse apoio emocional para você. O número é 188. Existem também serviços residenciais terapêuticos, que é o SRT, lugares destinados a pacientes com transtornos mentais e voltado da internação psiquiátrica de longa permanência ou não tem suporte social. Aí vem Unidade de Acolhimento, UA, tá? É assim, UA. Oferece cuidados em ambiente residencial
para pessoas com transtornos mentais e usuários de drogas. Também outra instituição, ambulatórios multiprofissionais da saúde mental. Atendimento feito por psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, enfermeiro, entre outros profissionais. Aí vem enfermarias especializadas em hospital geral, é outra instituição. Oferece internações hospitalares de pacientes com quadros clínicos graves e hospital dia, fazem diagnóstico. Então, se você está com papel e caneta, né, você pode, né, se anotou, ótimo. Se não anotou, você pode depois repetir essa parte e poder anotar, que vai ficar salva essa live e também vai para o YouTube. Aí vem a questão: depressão. Como ajudar uma pessoa que está com depressão? As pessoas com depressão já passam períodos muito difíceis e não é fácil buscar e conseguir ajuda. Muitas não procuram nenhum tipo de tratamento porque acham que não podem melhorar. Então, mas podem, né? Tenha certeza, você que está me ouvindo, você pode melhorar sim. Então, eu vou te ajudar aqui, trazendo informações, trazendo uma lista de coisas que você deve falar e coisas que você deve evitar de falar para uma pessoa que tem depressão. Então, o que você jamais deve dizer para as pessoas com depressão: você está exagerando, não é tão mal assim. Evite isso. Jamais diga isso. Outro ponto: todos temos problemas, você precisa reagir. Terceiro: sei o que você está passando, que eu já senti assim também. Então, esses pontos é o que jamais você deve falar para uma pessoa com depressão. Agora eu vou falar o que você deve dizer para as pessoas com depressão. Você não está sozinho ou sozinha. Não é culpa sua. Eu vou com você. Então são falas que você deve dizer a uma pessoa que está com depressão. E por fim, né, devemos lembrar que o apoio da família e amigos é muito importante para quem tem depressão. Não só com as palavras certas, mas também com atitudes certas. Mostre-se disponível a ajudar na procura dos profissionais de tratamento. O que eu vejo na clínica em relação a isso? A família, ela julga muito, critica muito, acha que é preguiça, que a pessoa está acomodada ou é acomodada. Então essa crítica é muito forte. Ela pode prejudicar essa recuperação dessa pessoa, dessa família. Então você que está vivenciando isso com um familiar, tenha cuidado com suas palavras, tenha cuidado com o que você fala para ela. Não cobre demais dela, porque ela em si, ela já está se cobrando muito. O nível de exigência, o nível de culpa dessa pessoa que está com depressão é muito grande. E aí a família, o pai, a mãe vem e fala, isso só potencializa a situação dela. Eu sei que você, mãe, você que não tem a intenção, mas por falta de conhecimento, por ignorância, a gente às vezes tem uma atitude que acaba piorando a situação. Então, procure você que também que tem uma pessoa com depressão no seu meio, é preciso você também buscar ajuda. Você também precisa de orientação para saber como lidar com a situação também. Então não é só a pessoa que está ali na depressão, mas quem está em torno de uma pessoa com depressão também precisa de ajuda, porque é preciso saber como tratar essa pessoa, conduzir, orientar essa pessoa para que esse quadro ela não piore. Porque o piorar nesse quadro pode vir um suicídio, por exemplo. E quando a pessoa fala assim, eu quero sumir, já começa, né? Eu sei que algumas vezes algumas pessoas, até em um fato, uma situação isolada, pode falar isso, eu quero sumir, tá? Mas a gente precisa ver todo o contexto.
Então, se dentro de um contexto está nesse contexto depressivo e eu quero sumir uma fala dessa, ela já está indicando alguma coisa. Ela pode piorar do eu quero sumir para eu quero morrer. Então, é ficar atento a essas mudanças na fala também. Então, seja você a pessoa que está apoiando alguém, né, que passa por isso, ou aquele que sofre com um problema, lembre-se que o primeiro passo é a busca do fazer diagnóstico, o diagnóstico correto. Então, com isso, começar o tratamento apropriado. Quanto antes, melhor. Você não está sozinho, muitas pessoas também têm esse transtorno e convivem com alguém que tenha. E é sempre bom lembrar que existem outras pessoas que querem muito oferecer auxílio. Então, por isso, né, indique essa live, indique esse conteúdo. Como eu falei, eu estou fazendo uma série, eu criei esse novo quadro, uma série de lives sobre ansiedade e depressão para ajudar o maior número de pessoas. Então, que eu possa, você possa me ajudar a levar essa informação para mais pessoas, que mais pessoas realmente possa usufruir disso. E você pode fazer um ato, né, ser o vetor de mudança na vida dessas pessoas. E é uma coisa simples, levar informação, tá? E busque, e se você está assistindo e você tem depressão, busque ajuda, para que isso não acabe piorando a situação. E você que conhece alguém que precisa de ajuda, leve essa informação, ou até você seja esse vetor, esse apoio emocional para essa pessoa, tá? Enfatizando que toda segunda-feira, às 20h47, estou com esse novo quadro aqui no Instagram. As lives também vão para o YouTube, né? O link está aqui na bio, o Whindersson Moraes Coach. E gratidão, tá? Quarta-feira tem o circuito de filmes, tem o filme As Férias da Minha Vida. Na quarta-feira é esse filme. E na quinta-feira tem assuntos da psicologia. Coach integral sistêmico, autoestima, inteligência emocional. Então acompanhe o nosso canal, a nossa programação. Desde já agradeço, parabenizo cada um de vocês. E deixe o seu like, sua curtida, compartilhe esse conteúdo. Gratidão, fica com Deus, boa semana, até a próxima, tchau, tchau.